paz do Senhor Jesus. De pé, todos de pé. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Apocalipse 19, 10. O tema dessa aula é o espírito de profecia no culto. E a palavra diz assim: e lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sentados. Deus estabelece para a sua igreja, para o seu povo. Eu até pedi aos pastores, me passem experiências daqui da área para nós trazermos para essa aula. Esse dia eu estava no seminário, hoje ele não está aqui. Tem sempre uma pessoa aqui no seminário, ele é um visitante, mas é difícil ele perder seminário. E um dia eu perguntei para a pessoa que anda sempre com ele, parece que é a irmã dele: assim, eu sempre vejo vocês aqui, ele é visitante. Ela falou assim: pastor, ele entrou em coma e os médicos tinham desenganado ele. Os médicos disseram que ele ia morrer. E ele teve uma experiência com o Senhor. E toda vez que ele vem aqui, ele se alegra. E no culto na igreja, é o tempo todo dando glória a Deus. Se cada um de nós tivéssemos esse entendimento, nós iríamos entrar no culto de uma maneira diferente. Por quê, pastor? Porque alguns de nós, se não estivesse na presença do Senhor, alguns aqui não estariam mais entre os viventes. Porque nós éramos envolvidos em tantas coisas, em festas, em pecado, em mentira, em tanto ambiente. E um dia, o que o Senhor fez? O Senhor foi lá um dia, nos resgatou, colocou os nossos pés sobre uma rocha, e a Bíblia diz o seguinte: e Ele colocou nos nossos lábios um cântico novo. Então o culto, eu escrevi algumas coisas aqui, o culto é um momento assim, único com o Senhor. Você vê que Davi tinha tudo, e Davi, lá no Salmo 122, ele escreve assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto é um lugar para você ir abatido, muitas vezes triste, angustiado, mas quando você entra no culto, o Espírito Santo alegra o seu coração. Deus fala nessa hora de maneira especial. O culto é para você não se esquecer do que o Senhor fez com você. É para você entrar para glorificar 15 anos de vida, e ele falou assim: enquanto eu viver, eu vou louvar o Senhor. Vou dar um conselho para você que está sentado aqui: enquanto você viver, louve ao Senhor. Para dizer o quanto nós amamos o Senhor. Quando você fala com a sua esposa assim: eu te amo, o que você está fazendo? Você está demonstrando o seu amor por ela. Quando você entra num culto e fala: Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é o amor da minha vida. Para ser liberto, o culto é um ambiente para você ser liberto, ser salvo. O culto é um lugar também para você medir a vida espiritual do irmão. Porque quando você vê a pessoa perder culto por qualquer coisa é motivo para ele deixar o Senhor, deixar o culto, você vê que esse irmão, ele não está muito bem. Qualquer coisinha, eu deixo de ir no culto, eu vou amanhã, eu vou sábado, domingo. Tem gente que só vai agora só nos finais de semana. Então o culto é um reflexo da nossa vida espiritual.
Às vezes, eu particularmente chego em algumas igrejas da nossa área, você vê lá irmãos com uniforme de trabalho das empresas. Às vezes ele não foi nem em casa, ele desceu no ponto, tão atrasado, e ele vai para a igreja. Isso é o que, pastor? Isso demonstra o amor pelo Senhor, o amor pelo culto, o amor pela obra de Deus. E quando você faz isso, a Bíblia diz o seguinte: busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Não, ó, eu sempre digo isso: não vá para a igreja para agradar o pastor. Eu vou porque o pastor vai estar lá hoje. Eu vi aqui no grupo do WhatsApp que ele vai estar lá, eu vou lá. Não, não faça isso não. Vá para glorificar o Senhor. Faça igual o salmista aqui, ó. Salmista no Salmo 27, olha. Uma coisa pedi ao Senhor. Pessoal, uma coisa pedi ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender do Senhor. Aprender do Senhor. Eu quero aprender mais do Senhor. Teve um pastor que deu uma aula aqui de manhã, ele falou isso: eu quero aprender mais do Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor. E ele falou assim: para inteirinho no teu tempo. Porque ele falou assim: porque no dia da adversidade, porque os dias da adversidade vêm para todo mundo aqui, a luta, a prova vem para todo mundo. Eu só disse assim: porque no dia da adversidade, se eu estiver na casa do Senhor, o Senhor vai me esconder no seu pavilhão. Deus tem um pavilhão para esconder quem ama Ele nessa hora. No meio das lutas, das provas, Deus está guardando um povo nessa hora. Essa semana, os pastores aqui recebeu também um áudio. Quando você ama o Senhor, como o Senhor faz? Teve uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, ainda está lá ainda. Aí os pais de um diácono da nossa igreja ligou para ele e falou: filho, nossa casa está cercada, nós viemos aqui, ver se tem alguém que consiga tirar nós aqui. Aí ligou para os vizinhos falaram assim, os vizinhos falaram: não tem como entrar mais não, as águas já subiu muito, agora só Deus fazer alguma coisa, não tem como entrar mais não. E ele não conseguiu mais contato com os pais. Um tempo depois, foi no dia seguinte, os pais ligou e falou: obrigado, filho, por você ter mandado os bombeiros lá. Como assim? Chegou 2 homens lá vestidos de bombeiro e disse que foi porque você pediu para eles ir, o filho tinha orado ao Senhor. Pegou eles 2, atravessou na correnteza, na água forte, e eles ainda fez um pedido, os 2 idosos, falou assim: solta os bichos, solta os animais para não morrer. E falou: não, pode ficar tranquilo que os animais não vão morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: quando você ama o Senhor, os anjos de Deus pelejam em seu favor. Isso foi agora, semana passada. Esse é Deus que quer abraçar a tua alma. Coloca aqui o outro texto: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Os dons espirituais são em 9. A igreja é usada em todos os 9, mas a Bíblia diz assim: procura com zelo o dom de profetizar. Essa semana, deve ter alguém aqui que vai saber o que eu estou falando. Nós tivemos uma madrugada em uma das nossas igrejas, e teve um dom espiritual. O senhor dizia assim, o senhor mostrou o casal, tinha ali umas 30 pessoas na madrugada, ou mais um pouco, talvez 40. O senhor deu um sinal, falou assim: o casal fulano e fulano, num período de 30 dias, eu tenho uma bênção especial para a sua vida. Ontem, à noite, a irmã mandou um áudio para o pastor, falou: pastor, o senhor lembra de um dom que teve há 30 dias atrás com minha pessoa, no meio de quase 40 que estava na madrugada? Eu falei: lembro, pastor, lembra? Pois é, aquela bênção chegou para mim, eu fiz exame e eu estou grávida. Por que isso? Porque o culto que agrada o Senhor
é um culto que tem que ter profecia. Qual é o culto que profecia, pastor? É o culto onde a vontade de Deus é estabelecida. O pastor está ali sentado para pregar, ele está atento a tudo. A glorificação de uma criança, um louvor que está sendo solado, uma experiência que ele ouviu ontem, um sonho que ele recebeu no WhatsApp. Ele junta tudo isso para trazer uma palavra. E às vezes quando ele termina o culto, a irmã chama ele e fala: ô pastor, o senhor falou minha vida todinha hoje. O senhor pregou só, tinha 50 pessoas na igreja, mas o senhor pregou só para mim. Sabe por que isso? Porque o pastor, ele é um profeta no meio do rebanho. É um homem de Deus, usado com sabedoria, com discernimento. E quando ele faz isso, o nome do Senhor, ele é glorificado. Quando o pastor pega um sonho que chegou da igreja e chama você para te dar um conselho, para falar, para te orientar, glorifica o Senhor. Tem gente que fica chateado que teve um sonho com ele, mostrando uma situação difícil. Glorifica o Senhor, porque Deus está te corrigindo. Sabe por quê? Porque Ele não quer deixar você no arrebatamento. Se Ele está te corrigindo, é porque Ele quer que você esteja entre aqueles que vão estar com Ele na eternidade. Então valorize, tem um dom com a sua pessoa, com a sua vida. Buscai principalmente o dom de profetizar. Eu até anotei aqui, antes do culto aqui, eu perguntei ali ao pastor: o senhor não quer cultos vazios? O que é culto vazio? Culto sem profecia. Deus não fala, Deus não revela. Esse dia eu estava num culto profético, aí teve uma visão. Tinha um grupo lá de umas 10 ou 12 pessoas. Aí eu falei assim: qual o discernimento? Aí um menino de 10 anos levantou. Falando de discernimento, é isso, Deus está mostrando isso, e essa situação é essa. Aí eu olhei para os irmãos todos, os irmãos falaram assim: é isso mesmo, pastor. O discernimento é isso mesmo. Sabe por quê? Porque Deus está usando as crianças nessa última hora. Usando com poder, com graça, operando de maneira especial. O irmão tem o desejo de ir ao culto quando? Quando a profecia se faz presente. O irmão vai num culto, aí Deus não fala, Deus não revela, não tem dons, não tem manifestação, né? Os jovens não glorificam, pede uma glorificação, fica aquele silêncio, aí fica, aí levanta só a mesma irmã de sempre. Aí o irmão, ele está no trabalho de 6 horas da tarde, 6h30, cansado. Aí ele fala: rapaz, eu fui lá ontem, aquele culto, não tinha nada, o pastor não estava, aquele irmão subiu lá, não falou coisa com coisa, eu não vou lá hoje não. E aí começa, por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que sem profecia, o povo se corrompe. Mas quando tem profecia, Deus opera milagres e maravilhas. Na área de tabela aqui. Não vou falar igreja não. Depois senão eu vou falar: eu quero saber quem é o pastor, para o pastor orar por mim. Não vou falar igreja. Tinha uma irmã que tinha epilepsia. Vamos orar pela irmã. Orou pela irmã e na mensagem profética, por isso que eu falo que o pastor é um profeta. Na mensagem profética, Deus fez uma pergunta para ela. Deus perguntou para ela assim: você crê que eu posso te curar dessa enfermidade? E na mensagem profética a irmã falou assim: eu creio. E a irmã foi curada. Está casada hoje, né? Está casada e está numa igreja lá em Porto Seguro. Para quê? Para se cumprir o que é profético. Porque é o profético, o que sai da boca de um homem de Deus e é na direção do Espírito, Deus vai cumprir para que o nome dele seja glorificado. Tomé faltou num culto. Aí falaram com o Tomé assim: ele esteve aqui, nós vimos a mão dele, nós vimos o lado dele, ele esteve aqui. Eu não estava. O culto foi uma bênção, irmão, ontem. Pastor Jorge pregou, foi uma bênção, caiu fogo, o grupo louvor cantou, fulano fez solo e Deus visitou, a igreja toda chorou. Ah, mas eu não estava aqui. Uma vigília lá na igreja de Juninho, terminou 10 horas da noite.
É acostumado a fazer isso, né? Houve um rebuliço santo, os jovens foram lá, fez aquele movimento todo. Aí o jovem que faltou falou assim, mas eu não vi, eu não estava lá. Tomé falou assim, eu não vi. Sabe por quê? Porque só pode desfrutar das maravilhas aquele que está no culto, que está louvando. Aí 8 dias depois, Jesus apresentou, aí Tomé falou assim, meu Deus, meu Senhor. Aí ele falou assim, agora eu posso glorificar, porque eu tive a experiência que os outros também teve. Você tem que ter a sua própria experiência no culto. Quando você tem experiência, Deus fala, ó. Pai, falta 10 minutos já para terminar. Principalmente o dom de profetizar. Essa semana, ele está aqui, ele está assistindo aqui o seminário. O irmão foi consultar um negócio lá na nossa igreja. Eu preciso consultar um negócio assim, pastor, um novo convertido. Sim. Eu estava com um grupo de seleção reunido. Vamos consultar. Aí consultou os 3 dons, aprovando. Quando aprovou, ele olhou para a mulher. Ele está aqui, ele está ouvindo isso aqui. Opera no nosso meio, é o Deus que revela todas as coisas. É o Deus que opera milagres e maravilhas nessa última hora. Passo próximo. Eu sou a porta. João 10:9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e estará pastagens. Havia uma porta em Jerusalém chamada Porta das Ovelhas. No culto levítico, lá no Velho Testamento, quando tinha as festas de Israel de sacrifício, as ovelhas entravam por ali. Só que ela entrava viva e saía morta. Jesus vai mudar o sentido das coisas. Jesus passou pelaquela porta. E ele deixou um ensino para nós. Vou resumir aqui, ele deixou um ensino para nós. No culto onde Jesus está presente, o homem entra morto. O homem entra desanimado. O homem entra triste. Mas quando ele sai salvo. Ele sai liberto. Ele sai glorificando o Senhor. Ele sai bendizendo ao nome do Senhor. Lá no Velho Testamento, a igreja, a ovelha entrava viva e saía morta. Nós não podemos aceitar cultos onde a pessoa entra triste e volta para casa triste. A pessoa entrou abatida e foi embora chorando, angustiado. Entrou e não teve uma resposta. Não, os nossos cultos, a pessoa tem que entrar, o texto diz, entrou aonde? Entrou na porta da salvação. Entrou e alcançou a bênção do Senhor. E saiu para onde? Saiu para testemunhar para o mundo que Jesus é o sentido de viver da vida dela. Esse é o culto que Deus quer nessa hora. A profecia, ela incomoda o mundo. Quando Jesus estava preso, bateram no rosto dele. Sabe o que pediram para ele? Profetiza. Quem te bateu? Eles não queriam profecia, eles queriam o quê? Adivinhação. Profecia na igreja Maranata não é adivinhação. Profecia é um segredo que o Espírito Santo revela para a igreja, para o fiel. E às vezes as pessoas entram. Uma vez eu convidei um colega de trabalho para ir num culto nosso. Ele virou para mim e falou assim: eu não gosto de ir na sua igreja não. Por quê? Porque chega lá na frente, vocês ficam falando da vida nossa lá. Tudo que acontece lá, vocês falam da nossa vida. Uma vez eu fui lá mesmo, fiquei envergonhado. A igreja cheia, e o irmão falou lá um negócio, só faltou falar minha roupa e meu sapato. Sabe por quê? Porque quando Deus quer falar com você, tem uma multidão como essa aqui, mas Ele vai falar com você. Ele vai se revelar a você. Para quê? Para que você veja que Ele é o Deus da sua vida. Passo próximo. Para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Eu vou ser bem resumido com o meu tempo. Agora, engraçado, os outros têm mais tempo que eu, né? Eu podia ter dado aula de manhã.
Isso era uma guerra. O templo estava sendo restaurado. E é um momento de louvor ao Senhor. Nós vamos cantar Ageu, viu? Dentro desse fechamento aqui. E nessa parte aqui do estudo, tem uma pergunta aqui. E eu fiz aqui, eu separei alguns nomes. A pergunta é: como será o último culto da sua vida? Se você soubesse que hoje era o último culto da sua vida, como é que você iria se comportar? Coloquei alguns nomes aqui. Tem família aqui. O irmão Zé da Palma fez uma cirurgia, restaurou a perna. O irmão Wagner está aqui, é filho. Veio conversando de Teixeira para cá, falando da alegria de voltar aos cultos, de ter feito a cirurgia, de estar tudo certo. A alegria de estar de novo na igreja. Quando ele entrou dentro de casa, um ataque cardíaco fulminante matou ele. Aquela conversa com o filho foi o último culto dele, falando do amor do Senhor, das maravilhas, daquilo que Deus tinha feito na vida dele, falando da alegria de estar no culto, diferente de alguns que só querem ir no domingo, não vai na escola dominical, não vai de madrugada. A alegria do salvo nessa hora é saber o seguinte: Senhor, eu não mereço, mas por o Senhor ter me dado a oportunidade, eu vou entrar no culto e vou glorificar o Senhor. Tem mais. Tem um irmão aqui chamado Elivaldo, chamado Neguinho. A última vez que eu vi ele, sabe onde ele estava prestando um culto? No Manaim aqui, limpando o Manaim. O sol quente, eu parei o carro. E aí, chefe, como é que tá aí? Estamos na bênção. Sol quente, 11h30 da manhã. Estamos na bênção, pastor. Isso aqui me alegra. O último culto dele foi limpando o Manaim. Mas o nome registrado no livro da vida. Mauro, todos conhecem. O último culto foi num leito de hospital. Fui visitá-lo. E ele falou para mim assim: eu ainda quero me erguer, porque eu quero continuar falando de Jesus para as pessoas. Aquele foi o último culto dele. O último culto de Mauro foi: eu quero mais almas para Jesus. E para nós finalizarmos, sempre que eu passava em frente à igreja do Antares para ir para o culto, eu via um obreiro ali na porta. Preciso de coordenação, né? Antares. Nunca eu passei por ali para ir para a igreja e eu não vi aquele varão ali. E a Bíblia diz o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A reflexão que fica nessa palavra aqui, e nós vamos terminar aqui agora, é: como será seu último culto? Eu não sei daqui 5 minutos, você sabe, pastor João? Como é que vai ser daqui 5 minutos, a irmã Edna? Nós não sabemos. Então, cada culto que você tiver a oportunidade de ir, entra naquele culto e faça dele como se fosse o último culto da sua vida. Porque tem um grupo aqui que vai ficar para o arrebatamento, mas tem pessoas aqui que vai ser tirada antes. Mas a Bíblia nos deixa uma palavra de esperança: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós
os que estivermos vivos, fiéis, obedientes, com o pé sobre a rocha, seremos arrebatados. E juntos nós vamos morar no céu com Jesus. Aproveite o tempo de vida, a saúde, para glorificar o nome do Senhor. Te louvamos, te glorificamos, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, porque o Espírito de profecia tem estado em nosso meio, e por isso nós Te exaltamos por tudo em nome de Jesus. Assentado, irmãos.